Eu achei interessante e pertinente que nós conversássemos um pouco sobre o que é o sacerdócio, o sentido do serviço a Deus por intermédio da igreja, porque vocês sabem que a Humanidade Livre, a qual eu faço parte, a nossa denominação, ela é uma igreja que não possui doutrina fixa. Então nós não temos assim regras morais, mas nós temos algumas diretrizes, ok? E dentro dessas diretrizes, dentro dessa maneira de propor o que é o serviço na Humanidade Livre, o serviço do culto ou as atividades que nós desenvolvemos, existem, por uma questão muito mais cultural do que qualquer outra coisa, a figura manteve-se, né, dentro da nossa igreja, a figura-se do padre, né? Então nós já temos aí alguns padres da Humanidade Livre espalhados pelo Brasil e também em Portugal. E estão surgindo novos padres da Humanidade Livre. Então eu achei interessante abordar para os fiéis, desculpem esse termo, né, um termo também já assim, para as pessoas que nos acompanham, né, tanto na igreja quanto aqui na minha página, o que é o padre na Humanidade Livre, né? Eu acho importante isso, no sentido de que as pessoas que possam estar assistindo e acompanhando a página entendam, e aqui eu quero começar a explanação dizendo que a Humanidade Livre ela não é uma igreja católica, ok? E por mais que nós mantivemos o título, né, muito mais um título de padre, nós não nos remetemos mais à Igreja Católica Apostólica Romana. E por mais também que nós utilizamos o termo missa, na nomenclatura do culto que nós fazemos, a nossa missa ela também não é uma missa semelhante à Igreja Católica Apostólica Romana. E o sentido que nós temos do padre também não é o mesmo. Então, embora nós não tenhamos doutrina, eu quero fazer uma explanação sobre o sentido do sacerdócio, ok? Eu acho importante. E a princípio, então, eu quero fazer um levantamento assim rápido, uma explanação rápida, como a gente está acostumado a fazer, de 20 a 30 minutos. E depois, se for surgindo dúvidas ou questionamentos, vocês podem deixar aí, escrito, que ao final da explanação eu abordo e respondo, né? Nem se for para dizer não sei. Mas o tema de hoje, portanto, é o que é o sacerdócio. De uma maneira geral, no meu ponto de vista, na maneira como eu leio a figura do presbítero, né, que seria o nome correto, ou do padre, ou do pastor, é uma maneira mais protestante de encarar essa figura, ok? Então vamos analisar então o que é o conceito do sacerdócio desde lá do judaísmo antigo, porque é de lá que veio o cristianismo, não é isso? Sacerdócio, semanticamente falando, sacerdote significa aquele que oferece a divindade. Oferece o quê? Oferece sacrifício, né? O sacerdote no antigo judaísmo, ele era aquela pessoa, homem, né? Só existiam sacerdotes homens, que ofereciam sacrifícios a Deus no templo, né? Quando o primeiro templo foi construído por Salomão, aí então se institucionalizou, podemos dizer assim, o sacerdócio judaico, né? O serviço ao templo. Então você encontra aí quais são as características do templo, ou seja, do espaço dito sagrado dedicado a Deus, e também como que deveria se desenvolver o culto e, portanto, a função do sacerdócio no antigo judaísmo. Se você encontra lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 6, no versículo 7, você encontra lá, portanto, em 1 Reis, a descrição do templo, o funcionamento do templo e também o papel do sacerdócio. Especificamente na época da construção do templo, quando o templo foi construído, existiu uma casta, podemos dizer assim, sacerdotal, de pessoas que teriam sido instituídas pelo próprio Deus para o culto divino. Agora, não entendam culto como as igrejas cristãs realizam hoje, né? O culto do judaísmo era o sacrifício. O sacerdote era aquele que oferecia a Deus, dentro do templo, sacrifícios, né? Como eram esses sacrifícios, essas ofertas? Na grande maioria das vezes eram de animais, né? Pequenos ou de grande porte, dependendo do pecado. O sacerdote primeiro oferecia o sacrifício do seu pecado,
Portanto, ele sacrificava um animal para si e depois para os outros, né? Então, variava o tamanho da oferta com o tamanho do pecado. Ao oferecer esse sacrifício a Deus, ele está fazendo uma intermediação, ele está sendo aquele que liga, né, os pedidos dos fiéis a Deus. Isso era a função do sacerdote. A casta escolhida para ser a casta sacerdotal, antes do templo, antes do exílio, né, antes do chamado exílio que os judeus passaram, o exercício do sacerdócio era feito por vários povos, né? O povo judeu, na verdade, ele é uma mescla de vários povos circunvizinhos ali, portanto, dos cananeus, dos egípcios. Eles vão ali formar o povo de Israel, né? Então, antes da formação do templo, os sacrifícios eram feitos por diversos povos e diversas figuras. Depois do templo, ou seja, após o exílio, exclusivamente a tribo de Levi, conhecido, portanto, como os levitas, que vão ficar encarregados do templo, de fazer o culto a Deus por intermédio do templo. A história na Bíblia vocês encontram lá no livro de Ezequiel, no capítulo 45, no versículo 13. Você encontra lá, portanto, a descrição de como Deus teria escolhido. A história, resumida em miúdos, é mais ou menos a seguinte. A história é que Deus, o povo estava adorando outros deuses, e estava tendo relações com pagãos. Então, os homens estavam adulterando com mulheres pagãs, era assim que se enxergava. Então, Deus teria aparecido a Levi e teria testado a fidelidade dele. É uma coisa bem macabra, inclusive, né? Do meu ponto de vista, Deus nunca se manifestou. Isso são coisas que os homens foram criando para justificar a sua conduta. Então, mais lá no livro de Ezequiel, no capítulo 45, diz que Levi teria entrado numa tenda onde um judeu estava tendo relações sexuais com uma pagã, e ele teria matado ambos com uma lança. Então isso teria agradado a Deus, é um absurdo, isso teria agradado a Deus, então Deus colocou Levi, portanto os levitas, isso é uma questão genealógica, de genealogia, o sacerdócio no judaísmo era passado de pais para filhos, então a tribo de Levi é a tribo encarregada do culto, da prestação dos sacrifícios a Deus, da intermediação entre o humano e o divino, né? Inclusive a palavra religião vem de religare, né? Ou seja, religar o ser humano ao divino. Sempre nos povos antigos, e principalmente no Mediterrâneo, existia essa concepção de que era necessário que homens específicos ligassem os outros homens a Deus. Então isso no judaísmo ficou conhecido como sacerdócio, e instituído por Deus, portanto, ao templo. Então, na concepção dos judeus, o templo é a casa de Deus. Então, é um espaço sagrado onde Deus habita, né? E o templo teria sido construído a pedido de Deus. Davi não teria conseguido, Salomão, seu filho, consegue, portanto, edificar o templo. Esse templo vai ser destruído, depois vai ser reerguido, né? E aí, onde Jesus aparece como figura, já é o período do segundo templo, né? Então o sacerdócio já está bem instituído quando o templo é reconstruído. No livro de Esdras, lá no capítulo 1, você encontra o pedido de Deus para que seja feito o templo, seja construído o templo, né? É claro que, mais uma vez reforçando, isso é a mentalidade judaica, não estou dizendo que eu concordo. Mas na mentalidade judaica, semita, Deus teria pedido um lugar de culto, um lugar de adoração, não é isso? E também, portanto, aí então aparece, uma vez que aparece que se tem o lugar de adoração, que é o templo, é preciso que haja a figura do sacerdote. Isso não é próprio apenas dos judeus. Os outros povos circunvizinhos todos têm sacerdotes, os egípcios têm sacerdotes, os gregos têm sacerdotes, as divindades que prestam culto às divindades, sacrifícios às divindades gregas, os templos gregos, não é? Os romanos também possuem templos e etc. Então você tem ali a figura do templo, a figura do sacerdote, não só no judaísmo, mas em muitas religiões pagãs, né, digamos assim. Portanto, o sacerdote é essa figura que deve prestar o seu culto através das ofertas do povo e ligar o povo a Deus. Isso é a mentalidade, bem a grosso modo, que os judeus possuíam do templo. É a casa de Deus, o sacerdote é aquele que por ofício genealógico, que por herança,
vai transmitir, quer dizer, filho de sacerdote não tinha opção, é sacerdote, não tem como. Porém, e é aqui que eu vou colocar, nós não somos judeus. Nem os cristãos são judeus. Tá? O judaísmo é uma religião, o cristianismo é outra. Os judeus mantiveram essa perspectiva, embora também o segundo templo tenha sido destruído no ano 70, né, da era cristã. Também houve a destruição do segundo templo, mas os judeus eles sempre prezaram por isso. Portanto, que é sempre uma das maiores catástrofes para os judeus terem perdido a casa de adoração, o templo de Jerusalém. No caso, 2 vezes. Né? Mas depois vem Jesus. A figura de Jesus ele é uma figura muito heterodoxa. Ele é uma figura que você vai encontrar nos evangelhos um Jesus que ele vai recusar a ideia de um templo, a ideia de uma casa divina. Né? E quando é que Jesus recusa isso? Tanto no evangelho de Marcos, que é o mais antigo, você tem a figura de Jesus dizendo claramente que ele é aquele que propõe que mesmo que o templo seja destruído, ele reergueria esse templo em 3 dias. É claro que isso é uma alusão que ele está fazendo ao próprio corpo dele, ao corpo humano. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que o templo é desnecessário e que pode ser destruído. Porque o que importa é o templo, que é o corpo humano. Não é isso? É no corpo humano que habita o verdadeiro templo de Deus. Essa é a visão de Jesus. Né? Que era uma visão já própria dos samaritanos, que são um pouco assim escorraçados, porque eles não acreditam que Deus habite num templo feito por mãos humanas. Então eles vão dizer que Deus deveria ser adorado num monte. Então Jesus ele não inaugura nada novo, ele só vai defender essa tese que de fato Deus não possui uma casa de adoração. Que a verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade. Você encontra isso em João, você encontra especificamente Jesus falando da destruição do templo. Claro que simbolicamente, Jesus destrói o templo simbolicamente e coloca ele mesmo, portanto o ser humano, como templo de Deus. Isso você vai achar em Marcos, no capítulo 14, no versículo 58. Você também vai achar em Mateus, no capítulo 26, no versículo 61. Então aí você tem 2 aí paralelos, que Lucas também existe essa passagem, onde Jesus coloca o ser humano, de fato, como sendo o templo de Deus. Então eu vou pegar aqui a Bíblia para ler essa passagem para vocês rapidamente. Diz aqui, em Mateus 26, diz o seguinte, versículo 59, diz assim: Ora, os chefes dos sacerdotes e o sinédrio procuraram um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo. Mas nada encontraram, ou seja, Jesus não foi acusado de heresia. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, por fim se apresentaram 2 que afirmaram: Este homem, Jesus, declarou o seguinte: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Ele está falando, é uma alusão à ressurreição de Jesus, portanto do ser humano. Né? Levantando-se então o sumo sacerdote disse a Jesus: Nada respondes? O que testemunham esses contra ti? Jesus, porém, ficou calado, ou seja, ele foi conivente com o que acabou de ser dito. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declare se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dissestes, porque Jesus sempre recusa o título de Messias. Isso é muito importante dizer. Mas olha aqui o que ele diz em seguida: Aliás, eu vos digo que, de hora em diante, vereis o Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então, ou seja, Jesus de fato disse, e você também encontra isso em Marcos, no capítulo 14, que o templo poderia ser destruído. O que importa mesmo é o templo, o corpo humano. Então, portanto, depois de Jesus, é o que eu quero que vocês entendam, depois de Jesus, o templo ele é fechado, vamos dizer assim, né? Numa linguagem mais amena. Jesus fecha o templo, ou seja, não é mais necessário um lugar de culto, de adoração. Junto com isso, Jesus também elimina todos os ofícios a ele vinculados, portanto, sacerdotes que estavam ali para prestar o sacrifício. E você encontra, depois de Jesus, o templo não mais como um local físico, mas é interessante que no capítulo 7 do livro de Apocalipse,
ele fala da Jerusalém celeste, ou seja, do reino construído, né, o reino reedificado, o reino de Deus, portanto, na terra, e ele fala que várias tribos, vários povos, de várias línguas, portanto, nós podemos acrescentar aqui de várias etnias, né, e podemos também fazer um acréscimo de várias sexualidades, por que não, de várias crenças, esse povo vai compor a Jerusalém celeste, que não é mais um espaço físico, geográfico, localizado, mas é um estado, né, um estado de espírito. Portanto, tanto Jesus quanto depois os seus apóstolos, eles vão entender que o templo é desnecessário, não é isso? E que não há mais sacerdotes. E aqui é importante dizer para vocês que Jesus, historicamente falando, ele não foi sacerdote. Jesus foi um leigo, que nós hoje tratamos de leigo, né, laos, ou seja, aquele que não tem uma ocupação oficial na religião. Jesus, ele era um judeu, mas ele não era um sacerdote. Isso é muito importante. Ele não era um sacerdote, ele era um leigo, um carpinteiro, um camponês, artesão, que vai pregar o reino de Deus e que diante do templo, diante de todo o sistema religioso instituído que nós temos ainda hoje, Jesus vai dizer simplesmente que isso é desnecessário. Ele fecha o templo. Inclusive naquela passagem, além dessas que eu citei, que ele entra no templo e ele vira as mesas, não é isso? Aquilo ali também é uma representação de que Jesus está dizendo que o templo não é mais necessário. Ok? Porém, por que então o cristianismo, nesses quase 2000 anos, por que o cristianismo, ele então, algumas igrejas, especificamente a Igreja Católica Apostólica Romana, ela mantém a figura do sacerdote? É importante dizer que a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Oriental, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana também, se não me falha a memória, eles mantêm a figura do sacerdote, com esse termo do sacerdote e remetendo ao sentido e ao significado que tinha o sacerdote no judaísmo. Ou seja, aquele que é escolhido por Deus, separado dos demais, que vai prestar o culto, que vai oferecer, vai ligar a oração do povo a Deus. A Igreja Católica tem ainda esse sentido do sacerdócio, né? É como se fosse uma continuação do sacerdócio dos judeus. Por isso que ainda existe o templo, ainda existe tanto que a missa católica romana, ela é chamada de santo sacrifício. O que é um sacrifício? Do mesmo jeito que os judeus da antiguidade sacrificavam animais em honra a Deus, o padre católico sacrifica o próprio Cristo, no caso, né? O corpo e o sangue de Cristo. É uma renovação do sacrifício de Cristo. Não é um novo sacrifício, é o mesmo sacrifício. Esse é o ponto de vista católico, romano. Não é esse o ponto de vista da humanidade livre, né? É claro que ela não tem doutrina, mas existem algumas diretrizes, ok? Nós encaramos o padre não como esse sacerdote que oferece exclusivamente um sacrifício a Deus. Paulo, nas suas cartas, nas cartas paulinas, nunca você vai encontrar no Novo Testamento, nunca no Novo Testamento, em todos os evangelhos e nas cartas também, Jesus instituindo sacerdotes. Jesus não faz isso porque ele próprio não é sacerdote. Mas existe uma carta, chamada Carta de São Paulo aos Hebreus, onde, na verdade, não é Paulo quem escreve essa carta, ok? Nós sabemos hoje que, na verdade, a carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo. E alguns até colocam essa carta aos Hebreus no século II. Mas o autor da carta aos Hebreus, a gente pode dizer que ele tem uma mentalidade paulina, né? Possivelmente um discípulo de Paulo. E ele vai dizer, na carta aos Hebreus, ele vai transferir Jesus de um leigo para sacerdote. De que maneira? Porém, ele vai dizer que Jesus é sacerdote eternamente e segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos entender bem isso. O que quer dizer isso? O que significa dizer que Jesus é sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque e que ordem é essa? Se você abre lá o Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18 em diante, você encontra a figura, a primeira vez que aparece lá no Gênesis, a figura de Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, Melquisedeque. E ele se dirige a Abraão. Abraão é o pai da fé, ou Arão, né? É o pai da fé. E ainda não existiam os judeus enquanto povo, enquanto raça, né? Não existiam os judeus enquanto povo.
Abraão é o pai, Araão. Então quer dizer, Melquisedeque é um sacerdote e rei, mas é um sacerdote pagão. Por quê? Porque não existia o judaísmo ainda instituído. Ele chega até Araão e ele oferece a Araão pão e vinho. Ele é um sacerdote e rei que oferece a Arão, vocês podem ler com mais calma, lá no Gênesis capítulo 14. Portanto, o que é esse Melquisedeque? É o rei de Salém e é um sacerdote pagão que vai oferecer pão e vinho para Arão. Também a figura de Melquisedeque é uma figura, na verdade, bastante controversa, bastante assim, nebulosa, né? É uma figura assim, mítica. Possivelmente nunca tenha existido, né? Segundo os historiadores mais sérios e mais céticos, nem mesmo Abraão existiu, né? Uma figura para representar o início do povo judeu de uma forma mítica, né? Portanto, também Melquisedeque. Melquisedeque, se você vai lá no livro de Enoque, o segundo livro de Enoque, que faz parte dos apócrifos do Antigo Testamento, não do Novo, o livro de Enoque ele é o livro apócrifo do Antigo Testamento que mais vai dar características de quem era esse Melquisedeque. Então ele diz que Melquisedeque é filho de Nir, e esse Nir também se você vai remontando assim, a genealogia, você chega até Noé. Seria da descendência de Noé. E ele foi aclamado, o pai de Melquisedeque foi aclamado sacerdote pelo povo, olha só, pelo povo. Não foi instituído, né, mas foi aclamado pelo povo. E então, portanto, Melquisedeque, como filho de Nir, ele acaba sendo também um sacerdote por herança. E na história mítica, lembrando que os judeus não aceitam o livro de Enoque, eles dizem que é apócrifo, portanto está fora do cânon do Antigo Testamento, mas ali você tem uma figura do Melquisedeque como um sacerdote que possui poderes especiais e que é quase uma figura de uma mescla entre um homem e um ser celestial. Ele é quase um anjo na terra, um ser celestial, que no fim da vida ele é assunto aos céus. Ele não morre, ele é assunto aos céus. Mais ou menos o que aconteceu com Elias, né, lá na lenda dos judeus. Então ele é assunto aos céus. Por isso que talvez o autor da carta aos Hebreus, ele coloca Jesus numa comparação, numa analogia com Melquisedeque. Porque tal qual Jesus, na crença deles, principalmente na crença de Paulo, Jesus não teria morrido, mas teria ressuscitado e teria sido assunto aos céus. Então ele equipara Jesus a Melquisedeque. E ele coloca o sacerdócio de Jesus não como sendo o sacerdócio levita dos judeus, mas o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, um sacerdote celestial. Então você tem ali várias passagens na carta aos Hebreus. Vocês podem pegar... Bom, eu posso ler aqui também, né? Também já facilita a vida, né? Você pega lá Hebreus 5. Diz assim: porquanto todo sumo sacerdote tirado do meio dos homens é constituído em favor aos homens em suas relações com Deus. Aqui está fazendo uma analogia ao sacerdote levita. A sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Pulando para o versículo 5. Deste modo, também Cristo não se atribui a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, recebeu daquele que lhe disse, Salmo 110, tira isso aqui de um salmo. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, esse aqui, perdão. Depois ele diz, conforme diz ainda em outra passagem, agora sim, Salmo 110, tu és sacerdote para todo sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa de sua submissão. Depois, se você pula lá para o versículo 26, diz assim, só para encerrar essa questão dos Hebreus, da carta aos Hebreus e do sacerdócio de Cristo. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, está falando de Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados, elevado mais alto do que os céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia. Primeiramente por seus pecados, como eu disse no começo que eles faziam, e depois pelo povo. Ele já o fez uma vez por todas, a si mesmo, oferecendo-se a si mesmo. Ou seja, a lei, com efeito, estabeleceu os sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza. Está falando da lei de Moisés. A lei, com efeito, estabeleceu os sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza.
A palavra do juramento, porém, posterior à lei, está falando de Cristo, estabeleceu um Filho eterno e perfeito. Então o que o autor da carta aos Hebreus quer mostrar? Ele não está querendo dizer que Jesus é um sacerdote pela genealogia, por ser filho de sacerdotes, nada disso. Ele está dizendo que, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios a Deus, Jesus ofereceu-se a si mesmo como sacrifício pela humanidade para pagar os pecados. Então esse é o ponto de vista do autor dos Hebreus, né? Então a única vez que Jesus vai ser chamado de sacerdote, e com isso também, todos aqueles que o seguem, também está na carta aos Hebreus, vocês nem com mais tempo, todos aqueles que o seguem também são sacerdotes por natureza. Jesus, aqui o autor dos Hebreus não está falando que Jesus é o sacerdote segundo o judaísmo, e então institui homens separados para o culto, para prestar o culto a Deus. Não, todos aqueles que, portanto, seguem a Jesus também são sacerdotes de si e dos outros. Portanto, aqui o autor aos Hebreus fala daquilo que nós chamamos de sacerdócio universal. Portanto, a visão que o autor dos Hebreus coloca do sacerdote é um sacerdócio segundo Melquisedeque, teria sido um ser angelical, que não foi instituído, não era um levita, não foi instituído, foi aclamado pelo povo, depois assunto aos céus, que ele faz uma analogia. Bom, portanto, o que a gente tem que concluir? Que a ordem de Melquisedeque, levando em consideração que Abraão é um mito literário, Melquisedeque também, essa ordem, ela não existe. Ela não existe, essa ordem. Ela só é colocada em Jesus, na crença dos judeus, exatamente para substituir a crença, aqui nós já estamos falando, a carta aos Hebreus, se a história estiver certa, que foi escrita no século II, você já tem quase que uma total desvinculação do cristianismo, do judaísmo. Então você tem ali uma figura que substitui a antiga aliança, o antigo sacrifício, e coloca o sacrifício de Jesus como sendo o único perfeito, imaculado e enfim, o único necessário. Não é isso? Então aí você tem essa distinção. Então, só para poder concluir a minha explanação, nesse sentido, continuar dizendo, e lembrando, isso só consta na carta aos Hebreus. Então, continuar dizendo que no movimento que Jesus inaugurou, o Jesus inaugurou, ele institui sacerdotes, ou seja, homens exclusivos, homens ungidos, homens separados do povo para poder prestar culto e fazer sacrifícios, é uma mescla de uma mentalidade judaica e depois, posteriormente, dos sacerdotes do paganismo, que eu quero falar mais, adentrando mais em relação a isso na próxima live que eu vou fazer, que é então falando um pouco, hoje eu tratei mais um pouco da questão do sacerdócio judaico, mas depois do sacerdócio pagão, dos ritos e das religiões pagãs, onde vai ser composta toda a estrutura do que hoje nós chamamos de missa, né? Veio do paganismo. Portanto, só para encerrar, a humanidade livre, ela tem uma visão mais protestante nesse sentido. Ela não é uma igreja protestante, mas ela tem uma visão mais protestante no sentido de não encarar o padre, no caso, como alguém que é diferente dos demais da Assembleia, como alguém que é ungido, como alguém que é separado, que tem um poder especial. Não é isso que nós encaramos. Nós encaramos tal e qual os primeiros cristãos encararam, que era o presbiterado, né? Você vai ter, na verdade, no Novo Testamento, não a palavra sacerdote, mas a palavra presbítero. Quem eram aqueles que cuidavam das comunidades? Eram presbíteros. E presbítero vem do latim presbiteros, que significa ancião. Ou seja, é um homem escolhido pelo povo, um igual, escolhido pelo povo, para poder conduzir e ensinar sobre o ensinamento de Jesus. Isso é o presbítero, que nós adotamos o nome de padre, porque nós temos uma história nós somos nós nos desvinculamos da Igreja Católica Romana e nós acabamos por optar por não se diferenciar tanto e adotar outros nomes, outros títulos, né? Então manteve-se o título de padre, mas nesse sentido de presbítero, né? Ou seja, de um homem do povo que é igual a todos da Assembleia. Não é que eu na missa ofereço, a minha oração é mais forte do que a do pessoal que participa, não é isso. A minha oração não é mais ouvida por Deus, por fato de eu ser padre, né? Deus escuta todos iguais, porque
nós entendemos, segundo o Novo Testamento, que só há um único mediador entre Deus e os homens, e é Jesus. Então, quando eu celebro a missa não é encarada na Humanidade Livre como um sacrifício. O altar não é o altar do sacrifício, mas é o altar da partilha, é a mesa. Significa muito mais a ideia da partilha do pão e do vinho, da comunhão, não é isso? Não fazendo menção ou referência ao sacerdócio dos judeus, ao sacrifício, etc. Nós recusamos essa ideia de sacrifício. Deus não gosta de sacrifício. O próprio Jesus disse, Deus não quer sacrifício, quer misericórdia. Então nós não temos nenhum tipo de paganismo, nem de judaísmo dentro da nossa celebração, né? Nós ficamos somente com a figura de Jesus, que de maneira nenhuma foi sacerdote, foi um leigo, e foi aclamado sacerdote na carta aos Hebreus, mas nesse sentido do sacerdócio segundo Melquisedeque, não segundo a dinastia dos Levitas. Aqui encerro a minha explanação e, portanto, agora começo a responder as perguntas de vocês. Eu vejo que tem algumas pessoas perguntaram. Padre Camarinha, muito boa noite. Padre Mazuki, lembrando que nem Jesus de Nazaré foi sacerdote, muito menos ordenou sacerdotes. O sacerdócio no cristianismo foi algo criado para que o clero se parecesse mais com juízes. Por isso as vestes parecidas com as dos juízes, o barrete que os padres usam na cabeça, não só isso, a estola, que significa autoridade romana. Então você tem todos esses elementos que eu vou trabalhar mais na próxima abordagem. Então quando as pessoas falam em padre, em sacerdote, imagina uma figura do padre católico, toda a liturgia da igreja católica é uma mescla de vestes das autoridades romanas, como bem disse o padre Mazuki, e o sentido do sacrifício dos judeus. Excelente reflexão. Obrigado, padre. Muito obrigado, amigo Francisco, padre Francisco. Mariam Magadala. Muito boa noite, Mariam. Padre, manter o sacerdócio na concepção judaica nos dias de hoje seria uma forma de legitimar a prática do dízimo? Exatamente. Lembrando que a tribo de Levi, os levitas, eles também eram responsáveis, só os sacerdotes, de recolher as ofertas e o dízimo do povo. Muito bem, eu acredito também que seja uma das formas de manter. Você mantendo o sentido do sacerdócio dos antigos judeus, você legitima o dízimo, você legitima a ideia de um sacrifício, você legitima a ideia de um povo escolhido e exclusivo de Deus, você mantém essas ideias segregacionistas que só causam mal, porque acabam vendo a figura do padre como aquele ser intocável, sagrado, sacrossanto, e não enxergam o padre como um ser humano. Jesus foi um ser humano, os discípulos de Jesus foram seres humanos, e é isso que Jesus quer que nós sejamos, seres humanos, sem poder especial, exclusivo, nem nada disso. Isso só cria magias e mentalidades mágicas. Um dos motivos também de se manter. A Mariana continua. Me parece que na era patrística, era muito recentemente, até muito recentemente, não existia o dízimo na igreja latina, mas apenas a coleta. O que exigia dos padres ter que celebrar todos os dias para ter... Deixa eu ver aqui. Para ter um montante financeiro maior para custear as despesas. Com a adoração da prática, com a adoção da prática do dízimo, adotou-se uma salada de sacerdócio romano com uma roupagem de sacerdócio judaico. Perfeito, perfeito. É isso que eu queria transmitir hoje. E entrar mais especificamente na questão do sacerdócio pagão na semana que vem. Hoje eu tratei um pouco mais do sacerdócio judaico, mas exatamente isso. Você está certíssimo. Então você tem ali até a patrística, o culto, dependendo das ofertas. Depois se institui o dízimo, e então, ainda mais voltando numa roupagem judaica, né? Nessa visão judaica E é engraçado, porque, por exemplo, hoje na Humanidade Livre nós encaramos assim: o padre não é um ser diferente de ninguém. Ele só tem um chamado diferente. Não é um chamado diferente. E então, você não tem uma divisão, que isso é Novo Testamento, e aqui não estamos fazendo nada de novo, porque as igrejas protestantes já entenderam isso. Você não tem uma diferenciação entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, né? Então o padre não é uma figura sagrada.
O ofício de sacerdote, na concepção romana, é uma coisa sagrada, e em detrimento de alguém que é um pedreiro, que é uma coisa do mundo. Né? Nós não entendemos isso. Tudo é sagrado, tudo foi santificado por Deus, porque tudo Deus viu que é bom. Portanto, tanto o pedreiro, a dona de casa, o faxineiro, o lixeiro e o padre têm o mesmo valor perante Deus. O mesmo valor. E as orações são ouvidas tal e qual, porque só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Nessa concepção. Portanto, sem nenhum tipo de exclusivismo. Isso é uma forma de manter um misticismo que tem por detrás, ainda pior do que isso, é, sem dúvida nenhuma, o poder. Né? Você legitimar um poder e você colocar de fato a pessoa como algo excluído e não unido aos demais. Perfeito seu raciocínio. Padre Mazuco. Nossa missa na Humanidade Livre é ação de graças, perfeitamente. É uma ação de graças, uma celebração de agradecimento à vida e tudo na vida que é bom e que faz bem. Né? Portanto, as nossas músicas não tem isso de sagrado ou profano. A gente põe músicas de MPB, quer dizer, isso do ponto de vista católico romano é profano, são músicas profanas. Mas acontece que Jesus ele acaba com essa divisão entre sagrado e profano. Ele faz isso nos alimentos, com os alimentos. Ele diz que não é aquilo que entra pela boca que torna o homem impuro, mas aquilo que sai da boca. Não é isso? Ele relativiza o sábado, coloca o ser humano à frente da lei divina. Então, quer dizer, essa é a missão de Jesus, o que os protestantes já entenderam e que nós, na Humanidade Livre, seguimos essa mentalidade. Portanto, é importante salientar aqui que os padres da Humanidade Livre, eles não são diferentes dos que participam da missa em nada. Tanto que nós não somos remunerados por causa disso, porque é um completo absurdo. Quer dizer, a pessoa que vai lá tocar não é remunerada. A pessoa que vai lá ajudar na liturgia não é remunerada. A pessoa que participa da celebração não é remunerada. Por que cargas d'água? O padre tem que ser remunerado. Então, quer dizer, você manter essas ideias é justificar essas ações, né, que segregam, que dividem, muito mais do que unem. Né? Então, vamos finalizar aqui a nossa explanação. Não há, portanto, sacerdotes hoje em dia. Ponto final. Então, de acordo com a mentalidade de Jesus, do Novo Testamento, não há sacerdotes. Ponto final. Acabou. Se você acredita em Jesus, se você segue os ensinamentos de Jesus, você não pode acreditar que há sacerdotes. Portanto, eu me defino assim, não é? Eu também não sou sacerdote. Eu sou padre presbítero da Humanidade Livre. Da humanidade. Eu sou um padre presbítero da humanidade. Não sou um sacerdote exclusivista, que somente o meu sacrifício ali na missa é que leva os fiéis a Deus. De maneira nenhuma. Quando você quiser oferecer as tuas orações a Deus, faça como Jesus ensinou, entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala com Deus.